Olá pessoal, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a esta maquilhagem esfumado preto com castanho e com um toque de glitter. Mas este glitter é muito misterioso. Pois é um glitter dourado que à partida, como tem o fundo preto, dá a sensação de ser verde, mas ele é dourado, tem reflexos dourados, portanto depois no vídeo eu vos mostro, portanto é um pó de diamante, digamos assim, que eu adoro da Make Up For Ever. E realmente é um pó que eu utilizo sempre, cada vez que há convidadas para festas ou então para noivas, portanto é um pó mágico. Depois vocês ao longo do tutorial vão ver como é que é feito este glitter e como é que dá esta ilusão óptica. Esta maquilhagem é uma maquilhagem para festa e eu aproveitei o facto para não ser sempre aqueles olhos esfumado, preto, o clássico, não é? Eu coloquei então glitter por cima, porque também glitter, assim, está-se a usar muito e acho que é o que fica mais glamouroso em festa. Espero que vocês gostem deste tutorial, espero que vocês gostem deste esfumado que estão agora a ver. A iluminação, lá estou eu outra vez, a iluminação teve que ser um bocadinho artificial e depois aproveitar um bocadinho a iluminação da janela, portanto que não é muita, hoje o dia também não está a ajudar, mas espero que seja o suficiente para vocês perceberem mais ou menos a cor e principalmente neste pó diamante. Vamos ver? O fixador que eu vou colocar é este da Urban Decay, o Sin. Eu vou colocar mesmo com o aplicador e depois vou espalhar tudo em todo o olho, até aqui a sobrancelha, por baixo da sobrancelha, para que também não fique muito concentração do primer, porque depois às vezes pode ser um contra. E assim, ao colocar com o dedo, vai-me secar um pouco, apesar de que a minha unha está mais comprida. E porquê é que eu vou colocar este fixador de sombras? Eu vou colocar este fixador de sombras porque ele é assim um pouco mais pós do champanhe e ele potencializa muito mais as sombras que tenham mais brilho. Portanto, como vamos trabalhar com sombras com brilho, eu vou colocar então este primer. Eu vou começar com este lápis glitter da Kiko e vai ser a base do nosso esfumado. E eu vou começar a colocar, mas não vou chegar muito lá acima. Portanto, vou colocá-lo e vou deixar ali uma margenzinha entre o côncavo até e entre o côncavo e a pálpebra móvel. Vou dar ali uma margenzinha. Podem colocar, eu vou colocar este, tem um pouco de brilho, não é? Mas vocês podem colocar outra que não tenha brilho, não é? E agora vou com um pincel mais achatado, com uma sombra preta, opaca, eu vou colocar aqui por cima, que isto vai ajudar a que seque a minha pálpebra aqui com o lápis e vou manter à mesma o tal espaço. Vai secar, porque senão vai transferir, né? Ele por acaso não transferiu. Este quando eu coloquei transferiu um pouco para cima. A sombra preta que eu estou a utilizar, vocês utilizem qualquer sombra preta, opaca ou até com brilho. Eu utilizei este da minha paleta da Primark, mas eu podia utilizar até uma sombra com brilho, por exemplo. Mas normalmente as sombras pretas com brilho tendem a não ter muito... Por acaso este lápis é pigmentado, mas quando tem brilho tendem a não ser muito pigmentado. Não tem uma pigmentação de preto muito visível. E então por isso é que eu vou colocar esta assim. Pronto. Ok. E temos aqui um esfumado. Não, ainda não temos o esfumado porque não esfumamos nada, só colocamos sombra. E agora vou aqui, mas temos aqui um olho preto, não é? Mas o bonito do olho preto é que muita gente às vezes não consegue dar com o olho preto porque fica muito, parece que levou um murro nos olhos, não é? Fica muito preto, porque vocês não esfumam com castanhos. E então quando vocês esfumam com castanhos, aí é que está a chave, o segredo. Qualquer castanho. Eu hoje vou colocar
um castanho Buck para fazer a nossa sombra de transição. Este é da paleta Naked. Eu vou este sombra assim e vou colocar com um pincel de esfumar assim mais reto e vou colocar somente no côncavo e esfumar somente no côncavo. Pronto. E esta será a nossa sombra de transição, que há sempre uma sombra de transição e que aquele fundo castanho fica sempre muito bonito em esfumados, principalmente este castanho mais quente, fica muito bonito em esfumados pretos. Eu adoro, sou sincera. E agora eu vou buscar um pincel de esfumar mais curto e vou aqui a este castanho Dark Horse, que é um castanho que tem assim um pouco de brilho. Ele é assim tipo cobre e vou então colocar aqui naquele espaço que nos falta, esfumando a sombra preta e ao mesmo tempo fazendo a ligação da sombra castanha. Já nos dá aqui uma sombra de transição, mas com ligação degradê, se assim estão a entender. E agora com um pincel assim mais grandinho, vou esfumar aqui este castanho cobre. Agora vou iluminar a minha sobrancelha. Eu vou pegar outra vez na paleta da Primark e vou buscar este dourado amarelado, nem sei dizer, mas é assim um amarelo muito sutil e vou colocar este dourado aqui. Ele é sutilzito. E vou colocar também na entrada do olho. Vai ficar muito bonito, porque estamos a trabalhar com sombras douradas. Isto com um vestido dourado fica muito bonito, este tipo de esfumado. Este esfumado assim fica lindo assim. Okay. E agora vamos colocar um lápis preto, mas antes de colocar o lápis preto eu vou só limpar esta parte aqui. Limpar não, secar, que é aquele tal truque, não é? Eu vou colocar o lápis preto, com licença. Vocês podem também, quem conseguir, eu nunca consigo colocar o lápis preto cá em cima para ficar tudo muito preto. E eu, conforme vou colocar, vou traçar um risco muito juntinho aqui à linha das pestanas inferiores, mas muito sutil, para me deixar tudo preto e depois para fazer esfumado, né? Cá em baixo. Pronto, e agora com o Dark Horse e com um pincel assim mais reto, eu vou começar então aqui a colocar, começar não, aqui já comecei, mas vou finalizar mais ou menos, com o esfumado assim para o castanho cobre. E agora vou limpar esta região. Então, para chegar mais ou menos aqui à pontinha, estão a ver? Eu gosto de utilizar este pincel da Kiko. Ele é tipo como se fosse o Dual Fiber, mas para depois esta parte aqui do triângulo, eu não gosto tanto dele. E então vou tentando esfumando e fazendo aqui os traços que eu necessito. E depois então acabo tudo com a minha esponjinha, coitadinha, que está toda sujinha. Mas acabo sempre com ela. Mas pelo menos aqui, esta parte aqui, ela dá jeito por causa do formato, mas para esfumar não dá tanto jeito. Agora, para potencializar mais aqui a entrada do olho cá na parte de baixo, eu vou utilizar este eyeliner líquido dourado e vou colocar aqui na entrada do olho, porque fica muito mais visível, fica giro, quase que dá assim aquelas... Isto é uma mistura tipo daquelas maquilhagens árabes, ver? Fica bonito. Pronto, e agora vamos passar para o glitter da parte de cima. O glitter que eu vou utilizar não é bem glitter,
mas sim uns reflexos bonitos e como vê, eu sei que isto parece tipo estranho, são dourados, são os reflexos que, quando vocês olham, é tudo branco. Deixa eu ver se eu consigo abrir isto, é da Makeup Forever, e agora caiu uma tampinha. É assim em branco, mas depois refletido dá dourado. Mas claro, com uma base temos preto, quase que dá a sensação de verde. Pronto, mas é estas as maravilhas das cores, que se pode fazer misturas muito engraçadas e que resultam sempre, ou quase sempre. Mas nesta eu acho que resultou, pelo menos eu gostei muito neste olho. Vamos então ver, eu vou colocar primeiro o fixador de glitter da Sephora, um bocadinho na mão e depois no meu dedo, e vou dar assim umas ligeiras pancadinhas para não me retirar o preto. Sei que a gente colocou tanto preto. Pronto. E depois com um pincel de corretor, eu vou utilizar este mais pequenino da Anastasia, e vou colocar aqui por cima. E dá uns reflexos muito giros. Se eu não colocasse, por exemplo, o fixador de glitter, ficava tão bonito. Este reflexo eu adoro, eu utilizo muitas vezes em noiva, mas não ficava este tipo de reflexo, porque este fixador de glitter também vai potencializar mais a sombra, vai agarrá-la e vai fazer com que se note ainda muito mais. Porque este tipo de reflexos é um reflexo que só vai se notar quando dá a luz. Portanto, eu quando o coloco a seco, ou seja, sem o fixador, ele fica tão lindo, mas só é visível em foto ou quando partículas refletoras como o sol, que quando reflete dá logo esses reflexos, esses brilhos. Eu vou aproveitar um bocadinho e vou pôr aqui um bocadinho, só um bocadinho também, para não ficar muito, para não se ver tanto, mas vou colocar aqui mais outro bocadinho. Fica tão giro e acho que fica tão elegante. E agora como se está a usar, e agora também vou acabar aqui, como se está a usar muitos glitters e reflexos assim, então eu acho que fica giro este tipo de esfumado, fica muito elegante. E agora vamos à parte do eyeliner. O eyeliner que eu vou utilizar é em gel com um pincel mais fininho. E vou tentar fazer sim um eyeliner um pouco mais puxado, porque eu acho que a maquilhagem pede. Já vi um bocadinho mais do que a conta. Agora aqui na entrada do olho eu quero colocar um pouco mais preto, para dramatizar um pouco mais. E agora, claro, pestanas postiças, eu vou utilizar o 102 da Ardell, já está aqui com a cola a secar. E a cola que eu vou utilizar, já mudei para a minha favorita, que é a azul, a Duo. E pronto, vamos colocar e eu já volto. E o olho está feito, está mais do que pronto. Portanto, é um olho muito bonito, que eu adoro, porque é um olho glamouroso. E é um esfumado que não fica muito assumido, mas fica marcado. E isso é bom, porque não é aqueles pretos, mas sim tem aquele toque de castanho e depois tem o glitter que fica muito glamouroso. O que é que eu utilizei no rosto? Utilizei no rosto a minha base Fit Me, que eu adoro. Utilizei como pó o da Kiko, o Radiant Fusion. Vou ver se dá para... Ele está partido. Aqui assim. Utilizei como contorno o Laguna da NARS, que eu adoro. Estou a adorar. Ao princípio não estava a dar muito bem, mas agora adoro. E agora, com o blush, eu vou utilizar este blush velhote da Kiko, mas que é muito bonito. Eu gosto deste blush porque parece tipo um bronze, mas é assim mais a puxar para o pescoço e tem assim uns brilhozinhos. Ele é muito pigmentado. Eu vou utilizar com este pincel que às vezes costumo utilizar de contorno. Vou retirar só aqui um bocadinho de excesso e vou colocá-lo aqui.
Ele é muito pigmentado. Mesmo. Agora o iluminador, claro, porque ambiente de festa de noite tem que ter um iluminador. Eu vou utilizar este da Makeup Revolution Pro Illuminator e eu vou mesmo colocar aqui em cima do osso. Aqui assim. Porque acho que fica muito bonito. E pronto, o batom que eu coloquei foi um batom coral, porque acho que o dourado combina muito com o coral. E o que eu utilizei foi o Indian Pink da NYX, o mais cremoso, o mais hidratante. Que vai requerer que vocês durante o dia retoquem, mas eu acho que é o que combina perfeito para esta maquilhagem. Espero que vocês tenham gostado desta maquilhagem, portanto é uma maquilhagem para a noite, muito glamourosa, que fica muito bem com tops ou com vestidos dourados. E espero que vocês me digam abaixo quais são os temas dos próximos vídeos. Não é um esfumado novo, mas é um esfumado, é outra alternativa, é outra opção para vocês utilizarem. Um grande beijinho a todas e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, meninas!